versão do anticristo que não vai aceitar a marca aqueles que estiverem unidos a ela, né? Chamar o André Novo. Pronto, André, pode falar. Vamos passar o outro vídeo, a farsa do mundo. Número 7 aí. Vamos lá. Jesus avisou sobre isso e quase ninguém entendeu. Você vive nele, respira ele, ama ou odeia, mas talvez nunca tenha percebido o que ele realmente é. O mundo não é apenas o planeta Terra. É um sistema, um império invisível que opera dentro da mente e molda corações, culturas e desejos. Ele sorri com promessas, mas por trás disso esconde um veneno mortal. Deus amou esse mundo a ponto de entregar o que ele tinha de mais precioso, seu próprio filho. Mas o mundo retribuiu com desprezo, com rejeição. Se você fosse do mundo, ele te abraçaria, te aplaudiria, te chamaria de sucesso. Mas se você for de Cristo, o mundo vai te odiar, porque ele já te tirou de lá. Você foi desconectado do sistema. Este mundo odeia a verdade. E quem carrega a verdade, carrega um alvo nas costas. E enquanto você tenta sobreviver nesse sistema, ele está tentando formatar a sua mente, constantemente, todos os dias. Não se conforme com este mundo. Não aceite suas versões, seus padrões, seus rótulos. O espírito que governa esse mundo não vem de Deus. Ele sopra ideologias, manipula emoções, alimenta a soberba, a sensualidade, o desejo pelo que brilha. Mas tudo isso vai passar. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Escolher o mundo é declarar guerra ao próprio Criador, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está corrompido, poluído, infectado. Ele te dá migalhas para te impedir de ver o banquete do reino. Você vive dentro de uma ilusão coletiva, uma matrix espiritual. Mas ainda há uma voz gritando no meio desse sistema. Você foi chamado para ser luz, para ser um farol no meio da escuridão, uma cidade visível no alto de um monte. Você não é mais deste mundo. Você pertence ao céu. E se você permanecer na vontade do Pai, vai viver para sempre. Então, a pergunta é: você vai continuar dormindo no colo do mundo? Ou vai despertar para o chamado eterno? O mundo quer sua alma, mas Deus quer te dar a eternidade. A escolha é sua, mas o tempo está acabando. Comenta aqui. Você sente que esse mundo... Tá aí esse vídeo muito importante. A gente sabe que a própria palavra de Deus fala, né, André? Jesus fala ali que aqueles que amarem ele será perseguido, será preso, né? Será desprezado. É o que vai acontecer realmente, né? Isso. Tudo caminhando para acontecer, né? Nossa política, na nossa geopolítica, no tabuleiro sendo mexido na questão de guerras, conflitos, etc. Tudo se moldando para a vinda dele. Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por causa que se diga vir de vós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia. Já estamos vivendo a apostasia. E aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário,
O que se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou recebe culto, chegando-se a sentar pessoalmente no templo de Deus, e querendo se passar por Deus. Vós não vos lembrais do que vos dizia isso quando estava convosco? Agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Olha aqui, ó. Agora também sabeis que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e o suprimirá pelas manifestações de sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. Com toda sorte, nós, portentos, milagres, prodígios mentirosos e por todas as seduções de injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Então essa palavra aqui vem falando bem o que falou do vídeo, né? O que a gente está falando também aqui no programa. As coisas estão acontecendo e os grandes sinais que são os que mais visíveis que faltam acontecer é a aparição do inimigo, do grande inimigo de Deus, que é o anticristo, né? Ele vai sentar no trono, ele vai se apresentar como Deus depois de um tempo, vai querer ser Deus e as pessoas vão adorá-lo como Deus. Pessoas quem? As pessoas que já estão aceitando o seu espírito que está na terra. Agora, o que é mais importante dizer bem aqui, Rony e seu Eugênio? Agora também sabeis que agora também sabeis que é o que ainda o retém. O que retém ainda o anticristo de se manifestar? O Espírito Santo de Deus. Nós vivemos na era do Espírito Santo de Deus. O que ainda evita esse tempo que nós ainda temos hoje, são através dos filhos da luz, são os filhos de Deus que ainda impedem a ação total e maligna do inimigo, que são as orações, que são as penitências, que são os jejuns, são o que ainda sustenta, né, digamos, não vir ainda o fim de uma vez por todas, porque Jesus falou numa mensagem para o profeta que se não fosse por nós, se não fosse pelos escolhidos, se não fosse pelos filhos da luz, muita coisa já teria acontecido, né? Mas mesmo assim o tempo vai ser abreviado, como fala a própria Bíblia, né? O tempo será abreviado, como o seu Eugênio leu ainda agora em Mateus. Se o tempo não fosse abreviado, ninguém ia resistir, ninguém aguentaria, né? Aí a gente começa a entender por que o profeta foi levado, por que o profeta não ficou. O profeta, como todo santo de Deus, eles são muito mais sensíveis a essa maldade crescendo, eles sentem no seu íntimo essa maldade despertando. Então, a presença do inimigo, da iniquidade, o espírito do anticristo na terra, já estava maltratando demais o profeta, e Jesus levou ele porque ele não aguentaria ver o que nós estamos vendo hoje, né? Não que ele fosse fraco, muito pelo contrário, é porque ele já tinha cumprido o seu papel, ele tinha cumprido o seu desígnios, ele tinha escrito essa pintura maravilhosa que se chama o livro A Palavra Viva de Deus, essas mensagens proféticas e divinas que vieram do céu. Então a Bíblia, em todo momento que ela cita profecias, você pegar a palavra viva de Deus, os livros que foram escritos pelo profeta, amando de nosso Senhor Jesus Cristo, eles só fazem cada vez mais se unir e fazerem mais sentidos. Lembrando de novo que eu disse no início do programa, não estamos botando aqui data, não estamos dizendo quando vai acontecer, nós estamos alertando todos vocês que o mal está aumentando, o espírito da iniquidade já está aí há muito tempo, como o senhor Eugênio falou, através da maçonaria eclesiástica, infiltração dentro da Igreja Católica, o Marcos que trouxe aquele livro maravilhoso do anti-apóstolo, daquela vez que trouxe muitas verdades e abriu muitos olhos das pessoas que leram e participaram daquele podcast, que trouxe essa infiltração para que nós consigamos ver através do que é apresentado via as câmeras e via aquela fachada, e o quanto as profecias estão se evoluindo.
mais e mais e mais. E se a gente puder depois, que vocês comentarem, lógico, passar o vídeo daquela